Olá pessoal, boa noite. Hoje aqui para mais uma Limbios Live. Hoje com um tema super gostoso e super importante também, assim como todos que nós discutimos. Olá, Amanda, seja bem-vinda. Maternateia, seja bem-vinda. Todos vocês, Rose, todos vocês muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante a respeito da simbologia. Boa noite, Amanda. A respeito da simbologia, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Nancy, a nossa convidada, acabou de entrar. Já te chamo, Nancy, para nós podermos conversar. Neide, boa noite. E a Nancy vem hoje para conversar conosco a respeito da simbologia dos desenhos. Então a gente vai fazer uma associação disso com a neurociência e nós vamos conseguir, com toda a experiência, com toda a vivência que ela tem nessa parte, a gente vai conseguir realmente trazer uma explicação e de que maneira nós podemos usar os desenhos e utilizar esses desenhos para que eles possam nos ajudar no dia a dia, para conhecer melhor as nossas crianças. Olá, Dayana, tudo bom? Para nos ajudar de uma forma que a gente possa até trazer um diagnóstico mais preciso. Então, no tratamento terapêutico também, a gente vai usar esse desenho, essa interpretação, esse conhecimento que a Nancy traz para a gente, para que realmente a gente consiga ver a importância que tem esse trabalho e o quanto pode nos ajudar o fato de conseguirmos interpretar esses desenhos realmente. Sandra, boa noite. Essa noite um pouco fria, né? Ontem deu uma esfriadinha. Estou esperando só mais um minuto para chamar a Nancy. Sheila, tudo bem? Para chamar a Nancy e para que a gente possa realmente começar a conversar sobre esse assunto de hoje na nossa Limbios Live. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Deixa eu procurar a Nancy aqui. Achei. Vamos. Agora é uma questão só de conectar para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje. Olá, Nancy, tudo bem? Oi, opa, Eu te ouço, mas eu não te vejo. eu também não te vejo. Você não me vê? Vamos ver. Agora Pronto. sim! Muito É, bom! muito bem. Que coisa Tudo bem? boa! Tudo ótimo, e Tudo você? ótimo. Tudo bem. Muito feliz de estar aqui com você, com todo mundo aqui, para a gente poder falar um pouco mais do desenho, que é um assunto que eu gosto muito, né? Com E certeza. tenho me empenhado em fazer assim, bastante pesquisa em cima disso, porque eu acho que é uma ferramenta muito importante. Fantástica, fantástica. Ela contribui, igual eu estava falando com o pessoal um pouquinho antes de você entrar, a contribuição que realmente o desenho pode trazer, não só para nós conhecermos melhor o desenvolvimento dos nossos filhos e a parte mais interior deles também, como pode contribuir muito na questão de nós chegarmos num diagnóstico e nos ajudar também num tratamento terapêutico que a gente possa estar fazendo. Então, na verdade, eu que agradeço por você aceitar o meu convite, participar comigo essa noite dessa live. E eu queria que você, a Nancy, é arte terapeuta, ela tem um conhecimento vastíssimo nesse campo do desenho e da interpretação, a simbologia que esses desenhos podem trazer para a gente. Então, Nancy, fica à vontade, o espaço é seu, o espaço é nosso, e tenho certeza que a gente vai aprender muito com você nesse momento que a gente vai passar junto. Então, tá. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito, assim, da importância que o desenho tem enquanto uma comunicação, uma forma que a criança, que o adulto e até o idoso tem de estar se comunicando quando ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. Sim. Então, ele traz para esses desenhos, por meio de traços, cores, de posição no desenho, né, na folha de papel, ele traz algumas informações que a gente, quando conhece um pouco dessa simbologia, tem atenção a essa observação e faz isso assim minuciosamente, você consegue detectar alguns aspectos importantes que essa criança está querendo te contar. E a partir daí, eu creio que a gente pode orientar ou levar a pessoa a psicólogos ou outros profissionais que possam ajudar nesse entendimento
da questão dessa criança. Sem dúvida. Entendeu? Isso é fantástico. Isso que você falou é extremamente importante, porque a gente sempre entra na questão da intervenção precoce, né? Quanto antes nós conseguirmos intervir e, consequentemente, já traçar um tratamento, uma terapia para essa criança, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento dela será muito mais efetivo. Isso não só em crianças que nós consideramos crianças neurotípicas, que têm um desenvolvimento cerebral perfeito, né? Mas principalmente em crianças que têm algum déficit nesse desenvolvimento cerebral. Então, essa possibilidade e esse auxílio que nós temos através do desenho, pelo que você está falando, é fantástico justamente nesse sentido de nós conseguirmos detectar algum problema que possa existir e, consequentemente, a partir daí, a gente consiga também intervir de uma forma mais rápida para que esse desenvolvimento seja mais efetivo também. Sim, e eu penso também que a gente tem, eu sempre falo nas palestras que eu dou, do respeito e da importância que a gente tem que dar ao desenho. Que o desenho não é um tapa-buraco, um cala-boca, um não vamos falar, então eu não quero que aquela criança interfira em alguma atividade que eu estou fazendo, eu mando ela desenhar. A mãe, agora, nessa situação que está todo mundo em casa, a mãe está ocupada fazendo algumas coisas, vai lá e desenha. Ok, ela vai lá e desenha, só que ela está te contando alguma coisa nesse desenho. Então, a partir do momento que ela está te contando alguma coisa, você tem que estar respeitando e tentando entender esse desenho, né? Tentando dar valor a esse desenho, porque a criança ela dá o desenho como um presente, como uma obra de arte que ela faz para você. Então, assim, nas minhas pesquisas eu tenho lido que o desenho para o psicólogo é um desenho. Desenho para a mãe é outro tipo de desenho. Desenho para a amiga é outro tipo de desenho. Por quê? São as comunicações diferentes que ela vai encontrando, né? O que ela precisa contar para uma amiga não é a mesma coisa que ela vai contar para a mãe, provavelmente. Exatamente. Vai contar outras coisas, né? E, assim, o que eu acho importante, que eu queria conversar com o Fernando, gente, é a respeito, assim, de onde se aloja a essas emoções, esses sentimentos no nosso cérebro, para que a gente consiga trabalhar com ele observando no desenho. Sim, isso é legal você falar, porque a área, na verdade, que controla, né, o sistema que controla as nossas emoções é chamado de sistema límbico. Então, nesse sistema límbico, que fica praticamente na parte central ali do nosso cérebro, é a região onde nós temos o centro regulador das nossas emoções. E existem vários elementos dentro desse sistema límbico, que obviamente cada um com a sua função específica, mas a gente dá um destaque muito grande dentre esses elementos que tem no sistema límbico para a amígdala. A amígdala, nela é que nós guardamos as nossas emoções mais profundas. A amígdala cerebral, porque muitas vezes a gente confunde, fala em amígdala e a gente pensa na garganta, né? Mas na garganta, na verdade, anatomicamente, nós chamamos de tonsila palatina. Então, o que nós temos na garganta são as tonsilas palatinas. E a amígdala é a amígdala cerebral, realmente. E a amígdala é extremamente importante porque é nela que nós concentramos as emoções mais profundas, as emoções mais marcantes. Mas é também importante a gente ressaltar que na amígdala nós também temos os nossos traumas, e principalmente os nossos traumas infantis. Então, muitas coisas, às vezes, que acontecem na infância, e às vezes parecem que foram perdidas, elas acabam ficando intrínsecas, marcadas nessa região cerebral que nós chamamos de amígdala, e a partir daí, muitas vezes com algum estímulo que faça com que a gente reviva esse trauma que nós tivemos, a gente pode externalizar e muitas vezes criar problemas e despertar como pânico, ansiedade, medos, né? Então, o que é importante a gente ligar isso que a gente está falando dos desenhos com essa região da amígdala que guarda esses traumas também, é o fato de que antes que nós cheguemos nesses problemas, antes que eles despertem na vida adulta, geralmente, a partir da adolescência e na vida adulta, a gente pode resgatar e identificar alguns desses traumas que estão um pouco escondidos ali e tratá-los precocemente, diante daquilo que a gente estava falando. Fazer uma intervenção precoce. E a partir dessa intervenção precoce, a gente consegue minimizar um problema futuro que a gente pode ter.
Então é fantástica a utilização da simbologia dos desenhos e a atenção que tem que ser dada a esse processo, no sentido de que nós possamos realmente identificar alguns ou muitos desses traumas de uma maneira efetiva e tratá-los antes deles virem à tona realmente. Então, outra coisa que eu acho importante é assim, a gente perceber que a criança fala coisas que ela não consegue, né? Fala por cores, traços, formas, que ela não consegue falar. Tem uma autora que chama Douto, Françoise Douto, e ela nos fala que não existem acasos no desenho. Tudo que está no desenho tem que estar lá. Então, quando eu vou, às vezes, aos cursos e eu peço para as pessoas desenharem, para que elas, em cima desse desenho, os conteúdos que eu vou falando, elas possam enxergar algumas coisas ali, por mais que sejam adultas, elas falam assim, Nancy, mas eu nem queria fazer isso. Eu falei, não, você não queria, mais a sua cabeça, o seu inconsciente, a sua sombra, alguém, né, algum ente ali do seu cérebro quis trazer isso à tona, porque não existem acasos. Então, aquele risquinho não é um acaso, é um risco que tem um significado. Então, tudo que a gente olha no desenho, a gente tem que dar valor. E outra coisa que a Douto fala, que eu acho muito bonito, é que o desenho é uma fotografia da nossa alma enquanto a gente desenha. Então, ele traz coisas realmente lá do fundo, que estão guardadas, coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei. Sim. Né? Existem coisas que eu trago no desenho que são coisas prazerosas, mas existem coisas que eu trago no desenho que não são tão prazerosas assim. Né? E aí é que eu posso fazer essa intervenção precoce e trabalhar com esse desenho, Claro. Né? Orientando, assim, dando alguma dica para que a psicóloga ou outro profissional intervenha, ressignificando aquilo, porque eu sempre penso assim, as situações não mudam. Né? Por exemplo, a briga que eu tive com a minha mãe lá atrás, vai continuar a briga que eu tive com a minha mãe. Eu só posso ressignificar essa briga tirando o lado positivo dela. Bom, então ela me ajudou, ela brigou comigo, mas em compensação, hoje eu sou assim assado por conta daquela briga. Com certeza. Né? Então, isso que eu acho que é valioso no desenho. Né? Você poder trabalhar com ele como uma ferramenta auxiliar. Com certeza. Né? E o que é legal diante disso tudo que você está falando, e você falando que ele traz essas nossas sombras, que ele traz, às vezes, esses nossos desejos, esses nossos anseios, ele mostra a nossa alma. A primeira área que é ativada, a área cerebral, que eu digo, e o pessoal que acompanha sempre as nossas lives, eu sempre falo da questão da ativação. O que é ativação cerebral? É quando eu tenho um maior fluxo de oxigênio, um maior fluxo sanguíneo naquela região cerebral específica. Consequentemente, se eu tenho maior fluxo sanguíneo, eu tenho mais oxigênio e tenho mais nutrientes ali também. Dentre esses nutrientes vem a glicose, que é o que me dá energia para que eu consiga desenvolver aquela área, para que aquela área seja ativada. Então, uma das primeiras áreas que a gente ativa é a área da narrativa, é a área da fala, que a gente chama, especificamente na neurociência, de área de Broca, que é o centro do nosso discurso. É onde nós fazemos o nosso discurso. E o desenho, ele permite realmente que a gente explore e ative fortemente essa área quando nós o fazemos. Então, é uma maneira, ainda que a criança, vamos supor que ela não fale totalmente, mas é uma forma dela estar ativando esta área, fazendo com que a gente consiga uma oxigenação maior e, consequentemente, uma aprendizagem da fala em si, num sentido muito mais efetivo também, além dela estar expressando, através do desenho, aquele interior dela, aquela fala interna dela, na verdade, aquela narrativa interna, né? E o desenho tem uma relação, né? Bem da verdade, você está desenhando letras quando você começa a escrever. Exatamente. Né? Você está desenhando uma palavra. Então, aos poucos, a criança vai começando a perceber que se eu falo elefante, eu tenho que ter vários desenhinhos, né? Porque é elefante. Agora, se eu falo casa, tem que ter menos desenhinhos. Às vezes, as crianças também pensam que se eu vou falar elefante, as letras têm que ser grandes, porque elefante é um bicho grande. Se eu falo formiga, por mais que tenha bastante letra, mas tem que ter pequenininho. Então, são tipos de desenhos que ela vai trazer para
para essa escrita verbal, para essa escrita gramatical, né? Onde ela vai entender fonemas, grafemas, aí são outros problemas, né? Mas, Sem dúvida. assim, ela começa a entender que ela pode se comunicar de outra forma, a não ser, né, não só pelo desenho, mas Claro. pela fala, pela escrita. E mais do que isso, a gente está trabalhando toda a questão da psicomotricidade também. Coordenação motora fina, a questão da apreensão, do movimento manual realmente, em que se faz à medida que elas vão desenhando. E aí eu acho que é legal você falar, porque foi uma coisa que surgiu durante o período que nós estávamos conversando, a questão das idades e do desenvolvimento desses desenhos, que nem sempre eles vão acontecer da maneira, às vezes, que nós, pais, esperamos. Né? Eles vão acontecer Sim. de acordo com o desenvolvimento dessas crianças realmente. Sim, por exemplo, a criança começa a desenhar pela garatuja. Então, a garatuja, elas são traços soltos que ela faz, e quanto mais feliz ela está, mais ela ocupa esse espaço do papel, e quanto mais feliz ela troca mais de cor. Né? Legal. Quando ela está meio aborrecida, ela fica com uma cor só e fica mais nas extremidades, nos cantinhos desse papel. E aos poucos ela vai saindo dessa garatuja, ela vai fazendo bolinha, 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 e essa bolinha vai virar um boneco girino, que é aquele boneco que tem uma carona, dois olhos grandes e que às vezes não tem pupila, e tem um pontinho que é o nariz. Né? E às Assim, vezes eu tem a continuo boca no boneco grandona. girino até hoje nos meus desenhos. E aí ela não faz pupila por quê? Porque a criança desenha o que ela sabe para que serve. A pupila não serve para nada para ela. Né? Assim como o ouvido também não serve para nada, porque ela não percebe. O nariz serve muito pouco, porque ela também não sabe que se ela parar de respirar, ela morre. Né? Uhum. Aí ela começa dessa garatuja, é que vão formar os bonecos girinos. Os bonecos girinos são as primeiras formações de figura humana, mas que eles não têm pescoço, eles são grudadinhos, né? O tronco com a cabeça, e saem os bracinhos e pernas. E eles têm vários tipos de boneco girino. Tem boneco girino batata, tem o boneco girino estrada, tem o boneco girino alongado. Então, quanto mais alongado ele vai ficando, mais ele vai se aproximando da figura humana. Mas para que a criança faça essa figura humana, ela precisa ter a noção do esquema corporal dela. Ela precisa saber que ela não é só cabeça, né? Que ela tem corpo, que aquele corpo se movimenta, para que serve mão, para que serve pé, para que E é serve uma coisa que braço. vem com o tempo, né? Que a gente vai adquirindo. Essa imagem corporal, esse esquema corporal, a gente vai adquirindo com o tempo. Né? Durante muito tempo. Sim. Mais tarde, quando ela já faz a figura humana, ela poderá contar, né? Ela começa a perceber que as coisas têm ligação. Então, ela pode contar uma história, mas ela só vai contar uma história por volta de 6 anos, que antes ela fazia o desenho tudo retinho, assim, um do lado do outro. Aos poucos, ela vai fazendo um para trás, um para frente, um maior, um menor, para te contar a história. E aos 6 anos, ela vira de perfil. Mas ela não vira a figura inteira de perfil. Ela vira primeiro a cabeça, depois ela vira o pé, depois ela vira o corpo, e ela vai usando a figura frontal e a figura de perfil, porque ela já sabe contar uma história. E para isso ela tem que ter orientação temporal. Se ela não tem noção do antes e do depois, do que acontece, do agora, do antes e do depois, ela não sabe contar a história. Então, ela não vai te contar uma história no desenho. Se ela não tem noção de em cima, embaixo, longe, perto, ela também não vai organizar o seu desenho com elementos próximos e longe, porque ela também não tem essa noção. Então, ela tem que ter a orientação espacial. Então, tudo está ligado. Em alguns momentos, ela desenvolve mais uma coisa, e depois ela vai desenvolver mais outras. Né? E com isso, ela vai formando esse desenho. Mas eu sempre falo que o desenho, ela não deixa de fazer uma coisa porque ela sabe fazer outra. Ela vai agregando. Então, ela sabe fazer o boneco girino alongado, tudo bem. Aí, de vez em quando, ela faz um boneco girino de palitinho, aí depois ela vai encher esse palitinho, vai ficar com espessura de braço, espessura de mão, né, espessura de perna, mas ela pode, de vez nesse mesmo desenho, fazer um bonequinho alongado. Então, ela vai
pondo um próximo do outro, e depois ela começa a fazer muito mais a figura humana. Sim. E essa figura humana também, ela vai trabalhar assim com os conceitos importantes, que é o de grandeza afetiva. Quando ela desenha maior quem ela tem medo ou quem ela gosta mais. Entendi. E também tem aquele outro conceito que fala que ela se aproxima de quem ela gosta. Então, quando a gente vai fazer um desenho de figura humana, de família, você pede assim, faça um desenho de família para mim. O que é importante você fazer? Você olhar quem que está perto de quem. Então, quem que está perto do pai, provavelmente... Então, se eu estou perto do meu pai, eu me Tem uma ligo bem com meu ligação pai. Se a maior minha com o mãe pai. está lá longe, é que eu não tenho muita afinidade com a minha mãe. Tenho uma irmã que está mais próxima, ela é minha amiga, é mais dada comigo. E uma vez eu fui perguntar para um menininho, que ele fez um desenho de figura humana e tinha um menino bem grande, né? Uma figura humana bem grande. E eu perguntei a ele assim, nossa, esse seu irmão é grandão, né? Quantos anos tem? Ele falou, não, é o meu bebê que nasceu na minha casa e que eu não suporto mais. Era tão incomodativo aquela criança nova que chegou, que ela ficou deste tamanho. Então, e há então, uma maneira, porque você disse que quando a criança ou se faz um desenho em tamanhos maiores, significa ou que a gente tem medo, um certo receio, ou a gente tem uma afeição, uma proximidade maior. Há como a gente diferenciar se é medo ou se é afeição? Olha, normalmente eu vou pesquisando, mas assim, uma das coisas é perguntar, Sim. Né? Tipo, como eu falei, nossa, como esse menino é grande, né? Porque eu achei que não era possível, na idade que ele tinha, com os pais que ele tinha, de ter um irmão tão grandão. Entendi. E aí eu deduzi que era alguma coisa, eu quis saber. Daí ele falou, aquele menino que eu não suporto. Entendi. Porque tirou o reinado dele. Claro. Né? Por exemplo, se a criança está numa proximidade de família e ela já tem possibilidade de fazer mão, porque a mão é uma das coisas mais difíceis da criança fazer os dedinhos, e ela faz mão de garra, provavelmente ela está meio irritada com alguém. Aquela mãozinha só com os palitinhos. Sim. Agora, se com 5 anos ela faz mão de garra, ok, ela não sabe fazer outro tipo de mão. Então, a gente tem que ter esse tipo de olhar para que não fique aquilo assim, toda vez que faz mão de garra é agressividade. Não é. Claro. Tem alguns momentos que sim, tem alguns momentos que não. Tem que ter aquele insight, aquela vivência que é normal em cada profissão nossa, né? Deixa eu só... Tem um pessoal perguntando qual o tema de hoje. O nosso tema de hoje é a simbologia dos desenhos. Então, a Nancy é uma especialista nesse tema e ela está hoje realmente passando para a gente essa experiência que ela tem. E eu acho que é interessante, uma pessoa fez uma pergunta dizendo que o filho dela costuma fazer os desenhos sempre centralizados, então no papel mais na região central, e não usa muitas cores. Geralmente ele é monocromático. O que isso pode trazer de informação para a gente? Quando a criança faz o desenho bem no centro, ela está se projetando nesse desenho. É no tempo agora, no aqui e agora. Quando o desenho, eu olhando para o desenho, como eu estou olhando para o celular, né? O que está na minha esquerda refere-se ao passado, as coisas que já aconteceram. E o que está do outro lado refere-se ao futuro, as coisas que eu desejo, que eu quero. E eu estou aqui no centro, né? Agora, às vezes a criança, assim, ela começa a gostar de uma certa cor, ou então a gente tem que perceber, vamos supor, será que ela tem todas as cores à disposição dela? Né? Pode ser que ela tenha poucas cores e ela goste mais, vamos pensar, do azul, então tudo vai ser azul. Sim. Né? Agora, se ela tiver todas as cores, talvez ela use diferentes cores. Mas, assim, o olhar, o fazer uma coisa só com uma cor, me fala um pouco assim de pouco entusiasmo. Assim, a vida não é tão colorida como deveria ser. Entendeu? Entendi. Porque eu penso assim, que a gente vive num mundo de cores. Sim. Né? Então, a gente percebe que tem tudo é colorido, né? Mas cada cor tem a sua simbologia.
Então, por exemplo, se ela pinta tudo de azul, o azul é a serenidade, é a tranquilidade, é a calma. Se ela pinta tudo de vermelho, o vermelho já tem a ambiguidade de ser a cor da vida e da morte, da agressão e do amor, né? Então, se faz coraçãozinho, vermelho. Mas se eu pego... Ai, meu Deus, esse brinco está me matando. Ele fica puxando, pregando na blusa. É verdade, fica com o pescoço É, torto. eu fico meio tortinha, entendeu? Aí, se ela pinta, por exemplo, de vermelho uma saia, ok, uma roupinha, tudo bem. Mas como na minha dissertação de mestrado, uma criança, eu contei contos de fada e pedi para que eles contassem para mim quem era a bruxa no conto de fada. E a bruxa de uma das crianças era vermelha. E daí eu perguntei, poxa, mas por que sua bruxa é vermelha? Ela falou, ela é muito maus. Pessoas maus têm que ser vermelha. Quer dizer, para ela, o vermelho tinha uma cor forte de agressão, então ela era maus. E a criança vai pintando também o que ela sabe. Então eu contava que o João e Maria enganava, né? O João enganava a bruxa porque ele mostrava o graveto em vez do dedo. Aí as bruxinhas saíram de óculos. Por que não pôr um óculos nessa pobre bruxa que tá quase cega, que não percebe que é um graveto e não é um dedo? Né? Então, assim, as crianças elas vão entendendo as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, esse azul, essa cor única que ela use, pode ser ou que ela gosta muito dessa cor, ou que a vida não está muito feliz para ela, ou que ela não tem todas as cores, né, disponíveis. Uma vez eu li uma história de uma criança que tudo ela pintava de uma certa cores muito escuras e quase sempre as mesmas cores. E aí a professora ficou muito já preocupada, falou com a coordenação falou com a diretora foi falar com a mãe. Aí a mãe foi perguntar para ela, por que você pinta só dessas cores? Vamos olhar. Daí não sei quem, se a diretora ou a mãe, teve a ideia de olhar o estojo dela. Todos os lápis claros estavam desapontados. E ela só tinha as cores escuras. Então, simples assim, ela pintou com o que ela tinha. Né? Ela não teve essa ideia de pedir, me aponta esse lápis que eu quero usar, eu vou usar o que tem aqui. Então, inclusive, quem está fazendo a pergunta é a Ciliane, que ela é mãe do Samuel, já fez várias lives com a gente sobre autismo, e ela diz que tem uma disponibilidade de cores, mas ele sempre ele tem preferência pelo vermelho e pelo preto na maior parte das vezes. Então, o vermelho tem essa ambiguidade de dor e amor, né? E o preto é a junção de todas as cores. O preto necessariamente não é uma cor assim de agressividade, eu estou para baixo, eu estou deprê. Não. O preto ele pode ser usado tanto quanto ele pode usar um azul, como pode usar a cor verde. Né? Agora, a gente tem que pensar assim, por que será que ele gosta dessas cores só? Será que ele acha a combinação bonita? Será que ele acha que ele não precisa pintar todas as coisas tão coloridas? Será que ele enxerga colorido? Né? Também. Isso é uma questão importante, né? Porque é um outro diagnóstico até que a gente pode chegar na questão da pessoa ser daltônica. Né? De repente, ele não consegue enxergar variações de cores. Então, é uma possibilidade que traz. E ele vai pintar tudo daquela cor. Sim. Né? Então, eu acho assim que a gente tem que começar a pesquisar, assim, eu deixo todas as cores. Eu posso oferecer uma outra cor para ele. Por exemplo, olha, você não quer usar essa cor? Olha que linda que ela é. Vamos ver se ele usa. Né? Depois oferecer outro dia outra. E vai mesclando, e vai oferecendo, e vai mostrando, e vai vendo as coisas. Olha como as coisas são coloridas, veja, olha, pega por exemplo, suas meias. Tem meia de várias cores, azulzinha, amarela, azul, preta, tem meia marrom, tem meia branca. Então, vamos pintar aqui, né, com as mesmas cores da sua meia. Então, você vai oferecendo a possibilidade dela estar usando outras cores.
Mas Claro. normalmente a criança que ela está meio assim entristecida, ela não usa muita cor, Entendi. né? Ela não é assim, ela não fica mudando de cor a toda hora. E trazendo um pouquinho, só para falar um pouquinho da neurociência e associar os desenhos com a neurociência, inclusive eu e a Nancy temos até um projeto de escrever um livro falando justamente sobre neurociência e simbologia dos desenhos. Então, trazer mais à tona essa questão e a importância que o desenho tem, principalmente na educação infantil, né? Em se explorar essa técnica fantástica e tão natural que a gente tem, e a partir daí desenvolver áreas cerebrais, e mais do que desenvolver áreas cerebrais, também ter a possibilidade, né, o desenho nos dá a possibilidade de que realmente a gente consiga interpretar algumas questões internas e que podem ser expressas e muitas vezes não verbalizadas, mas através do desenho elas podem ser expressas. Então nós já falamos da importância do desenho para a questão da narrativa, o quanto ele ativa a área de Broca, que é o nosso centro do discurso, o quanto ele ajuda, né, a expressar, a exteriorizar essa fala interna que nós temos. Outro ponto muito importante do desenho é a questão de foco, atenção e concentração. O desenho permite com que a gente trabalhe esses elementos. Sim. Né? Então é fantástico. Você senta, você está pintando, você está com atenção naquilo que você está fazendo. Com certeza, com certeza. Então, de repente, nós pegarmos crianças com déficit de atenção e aprimorarmos mais esse momento para que eles consigam ativar um pouco mais essas áreas de atenção, realmente, de foco, de concentração, é extremamente importante. O desenho também ativa fortemente o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas funções executivas. Ele é responsável pela questão de planejamento, de raciocínio lógico. Então, quando nós desenhamos, e isso se sabe através de exames de ressonância magnética funcionais, em que nós colocamos essas pessoas, esses indivíduos que estão sendo analisados, e a partir daí nós estimulamos esses indivíduos, no caso, pedimos para que ele desenhe nesse assunto específico que a gente está falando, e a gente consegue visualizar quais dessas áreas estão sendo ativadas, quais dessas áreas estão com maior fluxo sanguíneo e com uma maior oxigenação. E o córtex pré-frontal, que fica bem aqui nessa região do nosso lobo frontal, bem na frente, ele é ativado fortemente com o desenho. E isso vai fazer com que a gente consiga resolver problemas mais facilmente, futuramente, com que a gente consiga traçar estratégias para alguns obstáculos que nós possamos ter. E é importante a gente lembrar que, falando de maturação cerebral, uma das últimas áreas a serem maturadas é a questão do córtex pré-frontal. E essa falha de comunicação entre a região interna, subcortical, que a gente chama, com a região mais periférica, que é a região cortical, é o que na adolescência acaba causando muitos transtornos e muitos conflitos. O comportamento do adolescente, ele vem por conta de todo esse processo que nós chamamos de puberdade, né, que é esse processo biológico dos 9 até os 12, 14 anos mais ou menos, ele acontece nessa época especificamente. Então, se nós ativamos prematuramente com desenho o córtex pré-frontal, pensa bem que maravilha a gente vai ter em conseguir, não que não tenhamos toda essa conturbação na fase da adolescência, mas sem dúvida a gente consegue passar por essa fase de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais sensata. Porque, por exemplo, o adolescente, ele não curte muito desenhar. Não. Às vezes. Né? Mas às vale vezes o estímulo já desenhar, infantil, né? Até porque assim, as pessoas falam assim, nossa, mas é isso que vocês chamam de desenho? Pronto, acabou a festa dele, né? Por exemplo, o adolescente, quando a gente pensa na simbologia dos olhos, é onde você vê, você quer saber das coisas, você está olhando. O adolescente adora fazer figura humana de óculos. Por quê? Eu estou olhando, mas ninguém está sabendo para onde eu estou olhando. Exatamente. Entendeu? Eu estou, assim, por exemplo, uma das coisas que os adolescentes fazem assim é pôr a mão para trás, pôr a mão no bolso, sabe? Fazer a mão em movimento. O que eu vou fazer com essa mão? Então, eu ponho a mão no bolso. Sim. Então, eu ponho a mão para trás. Então, tem alguns aspectos do desenho do adolescente, ou então, por exemplo, as meninas,
adoram fazer o olho grandão, aquele olho pintado, aquele olho com sombra, né? Que é uma parte que chama atenção. Ela é curiosa, ela quer saber das coisas. Então, cada elemento, por exemplo, do nosso corpo, tem alguns aspectos. Por exemplo, bracinho curto. Não dá para você abraçar ninguém. Né? Se tem um bracinho curtinho, como que você vai abraçar o outro? E você sabe que você está falando isso e me remete muito fortemente, porque é fantástico, né? A neurociência, ela traz uma visão para a gente do que realmente acontece. E aí a gente vai fazendo associação da neurociência com assuntos que você está comentando a respeito da simbologia dos desenhos agora, e a gente começa a ficar maravilhado nisso tudo. Existe uma área no nosso cérebro chamada córtex órbito-frontal, que ela que realmente determina essa questão do nosso comportamento social. E durante a adolescência a gente tem um envolvimento muito grande nessa área, que faz com que o adolescente não tenha essa questão de sociabilização facilitada, então não quer mostrar para onde está olhando, e aí que você vem a questão do braço curto, porque eu não quero abraçar, né? Então toda essa dificuldade de sociabilização que tem, e que a neurociência explica dentro da adolescência, do cérebro adolescente, é muito fantástico, porque a gente vê a expressão desse momento biológico que está acontecendo, representada no desenho. Então é lindo isso, né? Porque quando a criança é pequena, ela faz muito pouca diferença de sexo nas suas figuras. Né? A diferença acontece como? Acontece que o menino põe bermuda, a menina põe uma sainha, um vestidinho, né? Agora, na adolescência, não. Eles têm outras formas de mostrar esse sexo, né? De mostrar sua vontade de estar paquerando, de estar olhando. Então, tem aquele olhar, tem aquele não olhar, tem o chegar perto, não chegar, o pegar ou não pegar. E tudo assim que está omitido no desenho também é importante da gente ver. Claro. Então, assim, se você não faz a mão, por exemplo, se é uma criança que a gente imagina que tenha sofrido um abuso e ela não faz mão, o que aconteceu com essa mão? Sim, né? Ela não fez a mão, ela não deixou de fazer a mão por acaso. A mão é uma parte do corpo tão traumática para ela que ela não desenha a mão. Uma senhora que eu atendi num grupo que eu era voluntária, eu trabalhava com mães de crianças portadoras de deficiência. E elas, enquanto as crianças iam ser atendidas com os diversos profissionais, né, com a físio, fono, TO, eu ficava com as mães, e fazendo arte-terapia e trabalhando com o desenho. E uma vez eu contei uma história para as mães da Bela Adormecida, e pedi para elas me desenharem o que estava adormecido nelas. Então, as coisas que estavam adormecidas eram coisas do passado, como você diz, sabe? Aquele tempo que eu fazia isso, aquele tempo que eu deixei de fazer, o que eu deixei de fazer, né? Por que eu não falo mais com meu marido, por que eu não converso mais, por que eu estou lembrando daquela época também, a memória é muito ativada no desenho, né? Sim, eu estou lembrando daquela época em que, às vezes, uma lá falou assim, que eu era feliz e não sabia. Falei, então tá, se lembrou por quê? Por alguma coisa do desenho. E uma outra situação com essas mães foi uma mãe que eu fiz um desenho e ela fez a figura humana, cada uma fez um desenho de figura humana, e ela fez sem mão, com vestido, todo arrumadinho, sapato, o cabelo, tudo. Daí eu falei, cadê a mão? Falei, seu desenho está completo? Ela falou, lógico. Falei, tá bom, então vamos olhar de novo. Cadê a mão? Falou, me dá aqui que eu desenho. Eu falei, de jeito maneira. Deu sem mão, fica sem mão. Né? Porque até eu queria ter essa referência para poder usar, né? E aí ela falou assim, ai, Nancy, eu não vou nem te falar o que aconteceu com essa mão. Eu falei, não, você nem precisa falar. Só que você pode entender que a simbologia da mão é o dar e o receber. Você pode dar carinho e receber carinho. Você também pode dar agressividade e receber agressividade. Você pode dar tapa e receber tapa. Né? Então, essa mão, ela tem essas duas possibilidades. E essa mão pode ter sido ruim para você num momento, mas ela pode
ter a possibilidade de ser, né, Claro. boa agora. Porque ela chegava no encontro, todo mundo vinha aos beijos, abraços para mim, ela falava assim, oi, Nancy. E eu, oi, Nancy, oi, fulana. Eu não ia obrigar, vem aqui me abraçar. A partir desse dia, ela começou a me abraçar. Nosso próximo encontro, ela falou, Nancy, eu não acredito, como foi bom você me falar da mão. Olha que Me fantástico. dá um abraço, me dá um beijo. Então, ela percebeu, porque a gente não podia chegar perto, Fernando. Você não podia pôr a mão no braço dela, que ela já se Recuava. estremecia toda. Aham. Que Né? fantástico. Então, que foi muito fantástico. significativa essa não Claro, colocação claro. de E mão. o quanto você a ajudou interpretando o desenho dela e trazendo ela mais para próxima, porque às vezes era um assunto que ela até tinha dificuldade em abordar com outras pessoas, e o desenho sim, fez esse elo, né, essa ligação realmente, para que ela pudesse expressar isso que ela estava sentindo. E você falou com relação à memória, que o desenho ajuda a memória, e ajuda mesmo, ajuda na memória de trabalho, ajuda na solidificação da memória de longo prazo, que é aquela que fica mais difícil da gente esquecer, e mais do que isso, ele ajuda na memória autobiográfica, ou seja, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu me expresso e ponho para o mundo. E aí que a gente falou naquela questão da corporeidade, então está muito relacionado com o conhecimento nosso mesmo, do nosso corpo. Deixa eu só fazer uma pergunta que fizeram aqui para você. A Dayana está perguntando, a partir de qual idade podemos começar a analisar os desenhos quando eles começam a ter um significado? A garatuja já tem um significado em termos de se ela põe muita força, se ela não põe muita força, se ela quase rasga o papel, se ela usa traços sobe e desce, se ela usa mais traços mais longos, menos longos. Então, tudo isso já tem algum significado, né? Ela é uma pessoa, uma criança mais expansiva, é mais alegre, é mais brincalhona, ela vai ocupar todo aquele espaço. Quando é uma criança mais tímida, ela vai ocupar um espacinho meio restrito, meio pequenininho, e aí ela não consegue chegar lá na ponta do outro lado do papel, né? Então, ela vai virando aquele papel, ela vai dançando com o papel e vai dando expansão para o seu desenho, mas não que ela vá lá, ela vira o papel, né? Então, desde pequenininho, assim, a gente deve sacar muito assim o que ela faz, porque qualquer desenho que seja, uma garatuja é um presente que ela te dá. Porque para ela, e também uma coisa que eu sempre falo, não diga o que você está achando daquela garatuja. Tipo assim, fala assim, ai, que lindo o seu gatinho. Ele olha e fala, é papai. Por quê? Só para que tem algumas pessoas que entraram depois, eu queria só que você pontuasse de novo o que é garatuja, para quem não ouviu no começo. A garatuja são os momentos, assim, é o começo do desenho infantil, onde ela tem muito mais essa parte motora, né? A expressão motora é maior do que a intenção de desenhar. Então, assim, ela movimenta-se muito mais do que a intenção. A partir de mais ou menos uns 2 anos, ela começa a ter intenção de desenhar alguma coisa. Mas, às vezes, ela fica muito triste, porque ela imagina que ela vai desenhar uma coisa muito legal e não sai aquilo que ela cria. Então, é o momento que, às vezes, a criança quer jogar fora o desenho, quer rasgar, quer riscar tudo por cima. Por quê? Porque ela teve uma expectativa X e aquilo não se deu. Por quê? Porque ela não tem maturação suficiente para fazer aquilo, mas ela acreditou que tivesse. Claro. Né? Então, a garatuja é mais uma expressão motora, com pouca possibilidade assim, de entender. Mas para a criança, qualquer traço, ela imagina uma coisa, provavelmente. Então, assim, para ela, e aí, assim, agora ela fala que é papai. Ok. Daqui a pouco você vira e mexe, fala, e aqui o que é? Ela pode falar, é o gatinho. Ela, conforme ela olha aquele desenho, ela identifica com alguma coisa da vida dela, que ela conhece. Então, ela vai dando nomes. Mas aí, aquele nome vai mudando. Quantas vezes se perguntar, quantas vezes ela vai dizer outras coisas. Entendeu? Então, uma vez, minha irmã falou assim, nossa, falando sobre a minha sobrinha, nossa, ela está desenhando, ela desenhou uma borboleta. Ela tinha 2 anos, menos 2 anos, ela não saberia desenhar uma borboleta. Só que ela fez um traço
e fez um outro traço do outro lado, e parecia uma borboleta. Uhum. Mas, na verdade, ela não teve essa intenção de desenhar borboleta, né? Lógico. Então, ela não tem essa intencionalidade. A partir de 3 anos, mais ou menos, né? Assim, nunca é taxativo, né? Claro. De 3 anos para cima, para baixo, tal. Ela pode começar a ter uma intenção de desenhar. Então, eu vou desenhar a minha casa, e daí todos os desenhos, eles começam de alguma forma e eles vão evoluindo. Por exemplo, a árvore, ela começa grossa, grossa, com um pouquinho aqui em cima de folhagens. Depois, aos poucos, ela diminui o tronco, amplia a folhagem. Então, ela já está maior, ela está um pouco maior quando ela consegue fazer isso. Né? A casa, ela começa a fazer a casinha, às vezes só com o telhadinho. Aí, aos poucos, ela faz o resto da casa. Ela faz o puxadinho, né? Ela faz, numa época, às vezes ela faz quando ela está com 5, 6 anos, às vezes ela não entende como que você não está vendo o que está acontecendo dentro da casa. Então, ela usa transparência. Então, parece que aquela parede da casa é de vidro. E tudo que está lá dentro eu posso ver. Então, eles desenham, faz a casa, mas desenha a sala, com a televisão, o quarto, a cozinha. Então, eles desenham tudo para quê? Para te contar como que ele vive naquela casa. Outra coisa que eu acho interessante em relação ao desenho é a gente saber a cultura da pessoa, por exemplo, que mora Deu uma pausada numa assim, mas voltou. favela, mora numa periferia, né? Se ela mora numa favela, numa periferia, Agora voltou. Deu uma travada, mas agora voltou. vamos Só lá. que eu não te vejo. Agora, pois é. Deixa eu ver aqui. Pronto. Opa, Voltou! voltei. Então a gente tem que... O desenho, ele é cultural, né? Então, você tem que entender que, assim, determinadas culturas têm determinados tipos de casa, Sim, sim. né? Uma menina que mora nos Estados Unidos não vai ter a mesma casa que a gente, Sem dúvida. né? Por mais assim... Agora, a gente vê, por exemplo, muitas crianças que desenham uma casinha com chaminé. Por quê? Porque elas veem nos livrinhos. Claro. E os livrinhos trazem com casa com chaminé. Porque aqui elas não veem casa com chaminé. E provavelmente nem sabem para que serve. Exatamente. Mas é um complemento da casa. Com certeza. Né? Nancy, a gente tem que... eu vou ter que encerrar um pouquinho antes hoje, como eu tinha te falado, porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma outra live agora às 20 horas, inclusive deixo o convite para você e para todos que estão nos acompanhando aqui. Essa live vai ser pelo Facebook do Instituto Sagrada Família de Santo André, então se vocês quiserem acompanhar, às 20 horas eu entro lá, falando sobre neurociência e a construção do indivíduo, né? Mas eu queria já deixar para você, porque o assunto realmente me fascina e eu estou apaixonado de ouvir você falar sobre isso. Eu queria deixar já com você o convite para que você volte um outro dia e que a gente possa dar um segmento, porque o assunto é de uma amplitude incrível, então eu acho que a gente tem assunto suficiente para a gente conseguir conversar numa outra live, e eu queria deixar o convite para que a gente marque uma outra data para continuar essa conversa. Tá gravado, gente, isso que a gente conversou hoje vai ficar gravado no IGTV, no Instagram, tá? Então fica gravado lá, mas eu quero agradecer assim muitíssimo você aceitar o meu convite, você trazer todo o seu conhecimento, toda essa vastidão de aprendizagem que você pôde nos trazer, que foi fantástico, igual todo mundo está dizendo, foi apaixonante, eu quero de novo, foi muito bom, e realmente foi tudo isso. Muito obrigado. Se você quiser deixar o seu contato... Eu é que fico super agradecida, porque eu aprendi muitão. Eu também! Neurociência, né, do como essas coisas...
Porque assim, eu fico instigada com isso, né? Claro, Como que claro. acontecem essas coisas, né? Sem Eu não dúvida. tinha toda essa informação, e isso foi muito, muito E gratificante. do mesmo muito jeito que bom. você aprendeu muitão, não tenha dúvida que eu aprendi muitão também. E como disseram que eram seu fã, eu também me tornei seu fã. E mais uma vez, deixo o convite para que a gente... Eu acho que a vida é isso, é uma troca de aprendizado. Você aprende um pouco sim. comigo, eu aprendo um pouco com você, e essa soma é o que faz com que a gente cresça. Então, Isso. mais uma vez, muito obrigado. Espero você nessa próxima live, que a gente vai falar sobre neurociência e a construção do ser, no Facebook do Instituto Sagrada Família. Corro lá. Agora eu corro lá. Corre lá, eu também tenho que correr. Tá bom? Semana que Namastê. vem. Namastê. Semana que vem, passa o seu Insta. O pessoal está perguntando qual que é o seu Instagram. É Nancy Rabelo, não é? Com dois Nancy L's? Rabelo, tudo Nancy junto. com Y e o Rabelo Nancy com dois L's. Rabelo com 2 L's e grudadinho. Nancy É isso Rabelo. aí, tudo junto. Mas a gente volta. Então, Diga. Só falando, do livrinho, claro! do desenho infantil que eu trouxe para vocês verem, né? Nele tem bastante coisa também. E se Deus quiser, logo a gente traz um livro falando de desenho e daí nós vamos trazer o nosso. Não é? Opa, Com certeza. Tá bom? Nancy, brigadão. Um beijão. Semana que vem, tchau, tchau. a Marluce está aqui com a gente para falar sobre metodologias ativas. Então eu espero vocês na quarta que vem, às 19 horas, para que a gente converse. E em breve eu já divulgo a nova data que a Nancy vai estar com a gente aqui de novo, porque foi fantástico isso. Obrigadão, viu? Muito, muito obrigada. Um beijão. Beijos. Tchau, tchau.